E acho que até a agressão do Trump ao Brasil, né, pode fazer o Lula repensar essa visão sobre Venezuela, né. Por isso que os países estão consolidando o BRICS, porque ninguém quer ficar à mercê dos caprichos do imperador de ocasião. O Lula falou isso para o Trump exatamente. Ele disse claramente: "Olha, o mundo não tem mais imperador". Eu não acho uma coisa muito responsável e séria um presidente da República de um país do tamanho dos Estados Unidos ficar ameaçando o mundo através da internet. Nós não queremos imperador. Nós somos países soberanos. Os países são soberanos, né. E ele falou: "Olha, se o Trump aplicar tarifas contra o Brasil, a gente pode aplicar a reciprocidade". Então eu acho que é importante também destacar que o Lula não se intimidou diante das ameaças do, Trump, na verdade, né. E o Lavrov falou a mesma coisa, o Lavrov na verdade falou e aliás é outra coisa, né, para quem fala que a Rússia estava subrepresentada, o Lavrov tem quase status presidencial, é um cara do mais alto nível, né. Acho que essas declarações, a própria reação do Trump, a ameaça dele, reflete a importância desse encontro, né, ou da cúpula do BRICS, que a imprensa hegemônica tentou menosprezar, né, A criticou. imprensa Mas a a gente viu que a imprensa repercussão foi hegemônica, gigantesca no mundo. se a gente fosse tão objetivo como aqueles vídeos de inteligência artificial, né, a gente iria a mídia hegemônica trabalha para o imperialismo, trabalha para o império, trabalha, na verdade, para o poder hegemônico, né. Então, assim, quer dizer, obviamente, ela ia tentar sabotar, jogar areia, fazer tudo para melar, né, o encontro do BRICS. No entanto, ela não conseguiu, Joaquim, porque o sucesso foi tão grande, tão estrondoso, né? Uma declaração belíssima, 126 pontos de consenso nessa declaração. Então, eu acho que, olha, não tem como negar a realidade. Pega até mal para os jornalistas que querem se prestar esse papelão, né? Porque, assim, quer dizer, é uma desmoralização profissional. Então, eu vi vários jornalistas lá, quer dizer, não é nada pessoal contra eles, né? Mas é uma questão, se submeter a esse papel realmente é algo que hoje não está valendo a pena nem para eles. Então eu acho que aqueles que pretendiam embarcar de uma maneira mais explícita no viralatismo, eles falaram: "Pô, nós vamos defender um cara que está atacando o Brasil, o Trump", né. Aliás, quem fez isso hoje foi o Tarcísio, né. O Tarcísio, quase que vestiu o bonezinho de novo. O Trump, quando ele fez aquela postagem sobre o Bolsonaro, e o Tarcísio disse eh, que o povo é soberano, etc e tal, que não sei o quê, aquela coisa toda. Assim, olha, eu vou te falar, o Tarcísio rasgou a fantasia, né, o candidato das elites brasileiras é um capacho do Donald Trump. Essa é a realidade, Joaquim. É uma tremenda asneira o que o Trump fez, entregou de presente também aqui, né, para o governo, e não só para o governo, mas para todo o campo democrático brasileiro, uma pedra preciosa. E tem três personagens nossos do país que saem prejudicados. O mais importante deles, que é o Tarcísio de Freitas, que ele tem uma manifestação na rede social e assume claramente seu compromisso com o Bolsonaro, com o indulto, e um ataque ao STF, que ele diz que o Bolsonaro não cometeu crimes, deveria ser julgado pelo povo, ou seja, numa eleição. Então ele está atacando frontalmente o TSE, né, e a Suprema Corte. E o filho Eduardo Bolsonaro, né, porque ele assume, né, todo o seu envolvimento e, portanto, ele reforça ainda mais aquele pedido de investigação dele, que poderá resultar numa ação penal, né, por estar no exterior tramando contra os interesses nacionais e atacando instituições do nosso país, juntamente com um governo estrangeiro. E, finalmente, outro que é um réu fugitivo da justiça, que é o Paulo Figueiredo, neto do último ditador, em que ele assume claramente a autoria desta ação contra a soberania nacional. Ele, na rede social, ele diz que esta ação do Trump é resultado do trabalho que fiz sob a liderança do Eduardo Bolsonaro e que não será a última coisa que ouvirão a respeito. Eles continuam tramando. Então é um golaço a favor do governo, isso. A tendência... Bom, 2026 está marcado por esse episódio. O Tarcísio de Freitas vai ter muita dificuldade para se desembaraçar disto que ele acabou fazendo hoje, ele que botou o bonezinho na vitória do Trump lá atrás, e agora, com esse endosso a esse ataque que o Trump faz à justiça do nosso país, e finalmente Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo, né, que ficam ainda mais comprometidos com essa confissão de estarem agindo como estão agindo contra o nosso país.